Cambiag. Bom, vamos estar dando continuidade aqui. A atividade anterior, lembrando, foi a questão dos BRICS. Lembrando que esse tema ele é uma referência à geopolítica. Nós estamos falando da política internacional. A aprendizagem 2 está aqui contextualizando a economia brasileira e o papel dos Estados Unidos da América. Ainda continua dentro desse tema, tá, pessoal? Mas ele está focado na questão econômica. Então vamos lá, ó. Assista, se possível, a reportagem Guerra Comercial entre Estados Unidos e China deve afetar a economia do Brasil. Pessoal, essa guerra, colocar uma observação importante, quando eu falo a palavra guerra, ela não é só o conflito armado, tá? Nós temos guerra comercial, e essa guerra comercial significa o seguinte: quem vende mais para outros países, quem compra menos de outros países. Esses dados são importantes, porque significa que se um país ele tem um determinado desenvolvimento, ele vai comprar menos, vai vender mais, né, os seus produtos. Mas vamos dar continuidade aqui. Então essa reportagem que eu já coloquei, ela está aqui, ó. Foi feita pela TV Brasil, é bem curto, de apenas 2 minutos, um pouco mais que 2 minutos aí, para vocês entenderem esse conteúdo. Então vamos lá. Feito isso, pesquisem livro didático, materiais de apoio disponíveis na escola ou sites. Lógico, aqui é na questão de sites, né? Se você tiver algum livro, alguma revista falando sobre esse tipo de tema, que está falando todos os dias em todos os telejornais de canais abertos, canais fechados, essa questão do Donald Trump com Xi Jinping, o que administra a China, né? Então, um está batendo de frente com o outro, são duas grandes potências comerciais aí. Vamos lá dar continuidade aqui. Selecione informações pertinentes para compreender e dialogar sobre a situação apresentada no vídeo. Qual a sua opinião sobre a estratégia comercial adotada pelos Estados Unidos da América e a China? Você percebeu as influências dessa guerra comercial no sentido cotidiano? Quer dizer, ela já está no nosso dia a dia, só não vê quem não quer. O que é esse dia a dia? Está passando no jornal, o preço dos produtos afetam. Olha os produtos que vocês compram, por exemplo, você vai comprar um tênis da Nike, você vai ver lá, made in China. Não é que ele é pirata, ele é fabricado lá dentro dos padrões que a Nike pede para o fabricante. Lembrando, a Nike não tem fábrica, galera. A Nike só tem questão de prédio físico, questão de administração. Ela terceiriza todo o seu serviço de produção e entrega. É tudo terceirizado, tá? Vamos lá. Registre suas principais ideias no caderno. Então, vocês vão fazer um resumo sobre isso que a gente está falando aqui e depois está demonstrando para mim, além de fazer as atividades da apostila parte 2, volume 3. Tá? Então, já vai começar aqui a partir da página 20. Então, vamos lá. Retome o conceito de importação e exportação com o professor e pesquise em revistas, jornais, sites sobre relações comerciais que o Brasil tem com outros países. E preencha a tabela a seguir para que sua tabela fique completa. Indique as fontes de pesquisa. Então, assim, pessoal, sempre que você for fazer alguma pesquisa na internet, como eu acabei fazendo aqui para pegar o saldo da balança comercial, tá aqui, ó, o Globo, economia. Mas eu acabei fazendo o cálculo, que está falando de mais de 20 bilhões de dólares a questão do saldo positivo, que o Brasil teve um superávit. Eu vim aqui, fiz na calculadora e é isso, tá vendo? Ó, são mais aqui, o valor que está aqui, né, que são mais de 200 bilhões de dólares que o Brasil vendeu e o que ele comprou de outros países, que é mais de 181 bilhões de dólares. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar um saldo positivo de mais de 20 bilhões. Aí, sempre lembrando que eu estou fazendo um formato diferente para vocês, eu aguardo o feedback de vocês, eu estou falando a opinião de vocês, se vocês gostaram desse formato ou não. Não se esqueçam de informar isso no privado ou até mesmo lá no grupo. Eu não tenho problema em receber um feedback negativo, desde que se tenha argumentos, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui. Como é que vocês vão preencher essa tabela? Né? Igual tá aqui, ó. Tabela 1, Brasil, exportações e importações. Principais produtos exportados. Então, já antecipo a vocês. Quais são os maiores produtos que o Brasil vende para os outros países? Então, tem a questão do agronegócio, que é a soja, o milho, né? São grãos. Nós vendemos minério de ferro, nós exportamos petróleo. Então, vocês podem trabalhar com esses três.
E ao mesmo tempo, vocês podem pegar nessas situações também de quanto que o Brasil acaba comprando desses outros países. Como eu falei, quanto que o Brasil compra de soja, de milho de outros países? Quanto que o Brasil compra de petróleo de outros países? Estou dando esse exemplo para vocês fazerem a comparação na hora de preencher aqui a tabela, aqui, ó, tanto a tabela 1, tá vendo? Ó, colocar aqui vai petróleo, 2, a questão da soja, do milho, né? Aí tá aqui, ó, principais destinos das exportações do Brasil. Então, logicamente que vai ser Estados Unidos da América, primeiro, que é um dos maiores consumidores do mundo. Depois vai ter a China. E vocês podem colocar aqui países europeus, tudo bem? Aí aqui, principais origens de importações. A gente também acaba importando muito da China. O que significa essa questão de exportação e importação? Eu já disse a vocês, a questão de exportação é quando um país produz um produto e vende para outros países. A importação é quando um país compra produtos que são fabricados em outros países. Aí se chama importação. Ó, com base na tabela, no vídeo e nas informações que você pesquisou, responda por que uma guerra comercial entre Estados Unidos e China poderia impactar a economia brasileira. Galera, sempre, lembre-se, nós discutimos sobre essa questão da globalização. O mundo está globalizado, ele está conectado. A moeda mundial que é considerada é o dólar e o euro, mas vamos falar da questão do dólar, tá? Então tem insumos para poder produzir. Vamos dar um exemplo do pãozinho. Por que o pãozinho aumenta? Né? Primeiro que o Brasil ele acaba comprando muito trigo da Argentina. O Brasil não produz 100% da sua farinha de trigo para poder estar produzindo pão. Além disso, isso está cotado em dólar. O que acontece? Quando a moeda americana ela tem uma alta, né, por exemplo, para eu poder comprar um dólar, hoje eu pago quase que R$6, eu estou pagando 6 vezes mais. Então isso vai ter um impacto na cadeia produtiva do pãozinho, que é de que forma? Para um produtor poder tanto plantar o trigo, ou no caso de quem produz o pãozinho, né, vamos falar de quem produz o pãozinho, que como o Brasil acaba importando mais farinha de trigo aí, né, do que produzindo, o que acontece? Se semana passada eu estava pagando R$4 para ter $1 e 2 semanas depois eu vou lá e pago R$6, eu vou ter um aumento significativo. E esse aumento vai ter que ser repassado para alguém. E esse alguém é quem? Você, consumidor, como eu. Então aquele cara que produz o pãozinho, que compra o trigo, infelizmente ele vai ter que repassar esse valor. Então nós temos vantagens e desvantagens nessa questão, como nós já falamos da globalização. Então o governo brasileiro atual optou em favorecer alguns mercados e desfavorecer outros. E quem paga a conta é você, eu e mais de 200 milhões de brasileiros. Tá? Então essa reflexão está sendo pedida para vocês pensarem qual é o impacto que dá. Lógico que tem os impactos positivos, mas tem que ser pesquisado, avaliado, aí vai dar a opinião de cada um de vocês. Uns vão achar que são muitos, outros vão achar que são poucos. Aí o mais importante é que vocês criem a opinião de vocês nesse aspecto. Eu não vou entrar nesse mérito aqui com vocês. Apenas para vocês diferenciarem qual é o impacto. Estou dando um exemplo para vocês na questão dos alimentos. Tá, mas lógico que tem outros produtos. Vamos dar um exemplo. Ó. Eu estou querendo comprar um notebook novo, que esse aqui já está ultrapassado, aí está travando direto, está com problema. Isso é comum em produto de tecnologia, né? Antes, o mesmo computador que eu estava já namorando há algum tempo, ele estava R$2.000. Hoje, com esse aumento do dólar, ele está aproximadamente R$6.000, de R$6 a R$10.000. Então, esse sonho, ele acabou. Não vai ser realizado. Trabalhar com esse aqui até quando der aí. Bom, vamos lá. Dando continuidade. Aí tá aqui, ó, balança comercial, relação entre as importações e exportações de uma região ou um país. Exportações e exportações superávit, então quer dizer, se eu vendo mais para outros países e compro menos dos outros países, significa que eu tenho um saldo positivo e há mais dólar dentro do meu país. Tá? Ao contrário de quando você tem, no caso de exportações e exportações, que você tem um déficit na balança comercial que é desfavorável, isso significa que você vendeu menos e tem menos dólar dentro do país. Tá? Vamos trabalhar dessa forma aí, né, com essas informações. Siga a indicação do professor e complete a tabela abaixo com o saldo decorrente das relações comerciais internacionais realizadas pelo Brasil nos últimos 10 anos. O que significa quanto que o Brasil vendeu para os outros países e quanto nós compramos de outros países. Indique também quando a balança comercial brasileira foi favorável. Eu coloquei aqui positivo, mas o positivo vocês vão poder escrever superávit, foi nesse exemplo aqui, ó.
Então, coloquei aqui, nós tivemos um saldo positivo de 20 bilhões de dólares no ano de 2010 e nós tivemos superávit, né? Então, quer dizer, foi positivo, é escrever superávit. Quando tiver um déficit, quando for o valor for negativo, tem que escrever déficit e colocar negativo aqui em bilhões de dólares. Não vão colocar em reais, vocês estão vendo aqui, ó, está em dólar, galera. Vamos retornar aqui. Aí tá aqui de onde que vem sempre a fonte, de onde que vem essa tabela, né? Aí tem essas orientações aqui, ó. Na última década em que anos o Brasil mais exportou e quando obteve melhor saldo? Vocês vão ter que responder isso. A cada ano aqui, ó. Tá vendo? O aumento das exportações é suficiente para garantir uma balança comercial favorável? Explique sua resposta e cite exemplos da tabela. Então vocês vão estar informando aqui qual que é o benefício que se tem, né, quando você tem o aumento nas exportações e se realmente isso acaba gerando o quê? E como a gente fala nessa situação, que é assim, pessoal, a gente tem que entender e compreender quando o país produz vários tipos de produto, desde tecnologia, a questão da agricultura, isso gera emprego. Tá? Isso acaba gerando emprego. Então, o que significa? Se eu exportei menos e comprei mais, pessoas ficaram sem emprego, por exemplo. Tá? Entre outros impactos que pode estar causando aí dentro do país. Então, aquilo que a gente sempre fala, a gente sempre comenta com vocês em sala de aula, a gente tem que preparar o Brasil para o Brasil ser um país de tecnologia de ponta em inúmeras áreas. O Brasil, para vocês terem uma ideia, que tem a tecnologia de ponta na produção agrícola, na questão do agronegócio, desde a produção, colheita, distribuição de produto, na questão de custo e benefício, né? O Brasil é de ponta nesse aspecto, mas ao mesmo tempo, em produtos de tecnologia como softwares, computadores, né, que é hardware, a gente está anos nus aí, né? Infelizmente, atualmente eu só vejo artigos falando que o governo, tanto estadual aqui do estado de São Paulo e o governo federal, agora que estão nesse mandato aí de 2019 até 2023, que são 4 anos aí, dá a entender que eles querem que os outros países realmente dominem o Brasil, né, e que a gente fique dependente deles. E a crise que teve agora dessa pandemia demonstrou claramente isso, né? Por quê? Os produtos chineses não tem como concorrer com o produto chinês. Por quê? Desde a questão da mão de obra barata, o chinês chega a trabalhar 16 horas, trabalha de domingo a domingo, tá? Ele não tem folga praticamente. A tributação é muito pequena lá na China, tá? Os impostos também são baixos, ao contrário do Brasil e dos outros países, que a mão de obra ela tem um custo maior, a tributação. Então, o que acontece? Muita empresa, inclusive brasileira, ela fecha sua matriz aqui no Brasil, ou uma filial que vem de outro país produzir aqui fecha essa empresa aqui e vai abrir lá na China e compensa para eles produzirem lá, depois fazer a importação que o país acaba comprando que precisa daquele produto, né, que vem de navio geralmente, ou de avião, depende, né, mas logicamente se vem de navio o custo é bem menor, ainda eles têm uma margem de lucro muito maior do que produzir no próprio país. Então é aquele convite que a gente sempre faz a todos vocês, vamos começar a compreender como é que funciona o nosso país, porque só ficar reclamando, ficar ali na rede social falando que o Brasil é ruim, é péssimo, é horrível, pessoal, vamos rever isso. O Brasil está entre as 5 maiores economias do planeta Terra, com mais de 216 países. O Brasil não é pobre, galera. Aquilo que nós já discutimos é a questão de distribuição de riqueza. Essa riqueza ela fica concentrada com 1% da população, que são os milionários e bilionários, 16% com a classe média, tá? Porque 50% é para esse 1%, né? Dessa população que eu acabei de citar, a classe média, nós pegamos as migalhas, que somos eu, os pais de vocês da classe trabalhadora e os pobres. Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui. Na sua opinião, quais variáveis podem influenciar a balança comercial de um país? O que vai influenciar? Foi isso que eu acabei de informar para vocês. AD. Elabore um gráfico representando o saldo da balança comercial brasileira nos últimos 10 anos. Siga as indicações do professor. Pessoal, vocês vão fazer aqueles que é de barrinha. Quer ver? Eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quer ver? Só um momento que eu vou dar uma pausa aqui. E já vou estar retornando. Só um momento. Bom, galera, só dando continuidade aqui, eu fiz uma tabelinha bem simples, só para vocês terem uma percepção, tá? Então, aqui a balança comercial brasileira,
Vamos entender e compreender que no ano de 2011, o Brasil teve um superávit aí de 30 bilhões de dólares. Já em 2012, teve um superávit de aproximadamente 50 bilhões. E já no ano de 2013, vamos entender e compreender que houve um déficit de 20 bilhões de dólares. Então é uma tabelinha dessa que vocês vão ter que estar desenhando aí e fazendo de cada ano aí que está sendo pedido aqui na atividade. Vamos estar retomando aqui, ó. Então vai de 2010 até 2019. Aí que vocês vão estar já com os dados aqui, aí vocês vão estar fazendo dessa forma. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. De elaborar o gráfico, né? Essa questão do grupo, como eu já disse, esquece. Nesse momento não é viável. Então vocês vão estar fazendo essa tabela e está enviando para mim via WhatsApp, tá? Nesse momento também vou pedir para vocês explicarem para mim, fazer um texto de uma dissertação. Em outras palavras, que vocês expliquem com a palavra de vocês uma produção textual, o que vocês entenderam sobre contextualizando economia brasileira e o papel dos Estados Unidos da América. O que vai ficar muito claro para vocês, que vocês vão ver que em um determinado momento os Estados Unidos têm um domínio na questão geopolítica, não só sobre o Brasil, mas sobre vários países do mundo, né? Que é essa questão de trocas comerciais, a questão dos recursos, né? Porque vocês podem ver quem produz a moeda americana. Desculpa, retificando, quem produz o dólar? Não são os norte-americanos, os estadunidenses, né? Essa moeda, ela substitui o ouro após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos da América têm a ideia da mundialização do dólar, né? Que aí vem a questão do plano Truman, né? Que é o financiamento de reconstrução dos países que foram destruídos pela guerra. Nós temos o plano Marshall também, que é a reconstrução também dos países, né, que foram destruídos. Nós temos o exemplo aí do Japão, dos países europeus, enfim. Depois disso, o dólar ele é aceito no mundo inteiro. Então, é essa atividade que vocês vão ter que estar fazendo aí para mim. Aí, qualquer dúvida, esclarecimento, só está entrando em contato aí pelo WhatsApp da sala, no privado, pelo próprio grupo da sala, assim que possível. Eu faço um retorno para estar tirando essa dúvida. É isso, até mais.